vocês estão me ouvindo bem, não tá dando microfonia, minha voz duplicando assim, tá não, né? Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela. Para começar, voltando aqui pro começo, que eu tava dando uma revisada. Acredito que vocês dois que estão na sala, Milena e Joabson, já devem me conhecer. Eu já dei aula aqui, Milena me conhece. Sou Matheus e eu vou fechar essa semana dando aula de geometria e trigonometria. Como é que vai ser o curso das aulas? Hoje, segunda-feira, eu vou dar geometria plana, áreas e perímetros de figuras planas, bem tranquilo. E no segundo dia, que será quarta-feira, será a trigonometria, que é o triângulos, retângulos, seno, cosseno, tangente e relações trigonométricas. Aqui vai pegar um pouquinho, mas vou tentar ser o mais simples possível, o mais breve. Não está chegando mais gente. Misael. Na parte de trigonometria eu vou tentar ser o mais sucinto possível para não complicar muito, é mais para a gente revisar mesmo os conteúdos, que mais na frente talvez, dependendo da cadeira que forem pagar, vai cair alguma coisinha sobre isso. Então hoje eu vou falar noções de geometria, no caso a geometria plana. Existe a geometria plana e a geometria espacial. E qual seria a diferença delas? É que na geometria plana a gente estuda figuras bidimensionais. E o que é isso? São figuras que só têm comprimento e largura, elas não têm volume. Explicando de um outro modo, na geometria plana a gente trabalha no que chamamos de R2, que seria o plano bidimensional. Vamos dizer, a gente fala de 3D, né, que é 3 dimensões. Aqui a gente trabalha com 2 dimensões, que é simplesmente o plano cartesiano, o x e o y. Então, qualquer figura plana a gente consegue projetar ela em um plano cartesiano. Já uma figura espacial, uma figura que é uma geometria espacial, a gente já vai ter que ir para o R3, que não é o que a gente vai abordar aqui. Não foi pedido para que a gente abordasse geometria espacial, que é um assunto que a gente vê bastante em cálculo 2. Em cálculo 2 a gente trabalha na terceira dimensão, até na quarta dimensão, que são a quantidade de variáveis que tem em uma equação, por exemplo. Mas hoje a gente vai trabalhar mais simples. Vou começar bem devagarzinho aqui com os conceitos básicos, alguns conceitos que são primordiais aí para que se entenda sobre a geometria plana, que é o quê? O que é um ponto? Um ponto representa uma posição no espaço. Os pontos determinam uma localização e são indicados com letras maiúsculas. Ou seja, o ponto eles determinam uma localização. Se eu for mostrar para vocês aqui, por exemplo, a gente pega aqui um ponto e sempre com letra maiúscula a gente coloca um ponto A, por exemplo, e um ponto B. Deixa eu aceitar aqui essa pessoa. Pronto. Voltando. Um ponto simplesmente você está indicando uma localização.
Já uma reta, ela é uma linha infinita sem curvatura, representada por letra minúscula. É uma linha ilimitada unidimensional. Ela possui comprimento como dimensão. Unidimensional significa que ela vai ter apenas uma dimensão. E no caso é o comprimento. Então, ó, aqui eu tenho 2 pontos. E eu vou traçar uma reta aqui. Eu vou colocar a reta assim, porque... Então, vamos supor aqui, ó, tem uma reta. Beleza. Então, nós temos 2 pontos e temos uma reta. E essa reta, a gente representa ela com letra minúscula. Então, um R qualquer, uma reta R. O que é um plano? Um plano, ela já é uma superfície. Uma superfície, por exemplo, o quadro. O quadro, ele é um plano. Só que ele não é um plano tridimensional. Um plano de 3 dimensões. Ele é um plano 2D, onde você consegue escrever em cima e também você consegue desenhar figuras geométricas tranquilamente. Como é que eu consigo explicar? Um plano cartesiano, por exemplo. Se eu colocar aqui um plano cartesiano rapidinho. Ó, eu tenho aqui um plano cartesiano qualquer. Beleza, vamos supor que está reto, né? E eu tenho 2 dimensões. E quais são essas dimensões? É o meu x e o meu y. E qualquer valor que eu colocar de x e de y, isso vai me projetar um desenho no plano cartesiano. Então, assim, o mais simples de todos, um quadrado, por exemplo. Então, um quadrado, se eu colocar um quadrado aqui, mesmo que ele esteja torto aqui, mas é uma figura. E essa figura, por exemplo, ela vai ter um ponto aqui, vai ter um ponto aqui, não é isso? Um ponto aqui, ó. Outro aqui. E todos esses pontos vai me levar a um desenho, e esse desenho é um quadrado. Então, no plano cartesiano, é como se o plano cartesiano fosse esse plano que eu estou mostrando aqui para vocês, que é uma superfície plana infinita, e vários pontos que vão me dar semi-retas. O que seria semi-retas? A reta, ela é infinita, já uma semi-reta, ela é limitada. Então, ela vai de um ponto até o outro, por exemplo. Eu vou mostrando para vocês mais à frente. Então, ó, começando ponto, reta e plano, é o básico. Já os ângulos são formados pela união de 2 segmentos de reta a partir de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. São medidos em grau ou radiano, de acordo com o sistema internacional. Os ângulos, eu não vou abordar eles nessa aula. Eu vou abordar eles no começo da aula da quarta-feira, que vai ser sobre relações trigonométricas. Aqui eu vou deixar passado, tá bom? Para a gente não complicar um pouco. Mas vamos supor que eu peguei aquele quadrado, né? Já começando aqui a mostrar para vocês uma figura plana. Eu tenho um quadrado. Esse meu quadrado, ele tem 4 lados, né? Ele tem um lado, 2, 3, 4. A gente já nasceu sabendo disso. E esses lados, cada lado dele, ele forma um ângulo de 90 graus. Se vocês perceberem aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. E o que ele fala aqui sobre vértice é simplesmente esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da ponta, que é a junção de uma reta com a outra, né? Eu não coloquei assim, curvado, porque como está formando um ângulo de 90 graus, a gente representa assim com um quadradinho e um ponto no meio. Mas é só para deixar informado vocês. O que vai servir aqui de muita importância para a gente é o conceito de área, perímetro e polígono. Então, a área
de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. O que é que quer dizer isso? O que seria a área desse quadrado? A área desse quadrado seria tudo que está aqui dentro. Tá bom? Vou riscar aqui bem corriqueiro aqui. Então, tudo que está aqui dentro seria a área. Já vou representar aqui assim. Por exemplo, aqui seria a área de um quadrado. E o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Independente de quantos lados ela tenha, o perímetro vai ser a soma. Então, eu tenho aqui um quadrado e o perímetro vai ser a soma desse lado aqui, ó. Aqui eu tenho um outro lado e um outro lado. Eu vou mostrar mais adiante que o perímetro vai ser a soma desses 4 lados, ou então 4 vezes um lado, que é a mesma coisa. E um polígono? Um polígono é uma figura plana e fechada, formada por segmentos de reta que se encontram em seus extremos. O quadrado é um exemplo de um polígono. Esses segmentos são chamados de lados, como eu acabei de dizer, e os pontos onde esses lados se encontram são os vértices. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Eu não vou mostrar para vocês aqui os vértices dessas figuras, nem os ângulos, e também trabalhar com exercícios com ângulos. Eu vou trabalhar com isso na aula de quarta-feira, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o porquê disso, já, quando a gente for ver o retângulo. O retângulo eu vou explicar para vocês. Então, começando aqui, ó. Aqui eu tenho algumas figuras que eu vou mostrar para vocês, as mais tradicionais, que são as que mais aparecem aí. E a primeira de todas é o quadrado. E eu acredito que a maioria lembra pelo menos a área de um quadrado ou de um retângulo, que é a mesma coisa. Como eu expliquei para vocês, esse quadrado ele tem 4 lados, né? Já desenhei. Mas também a gente pode dizer que qualquer figura geométrica ela vai ter uma base e uma altura. E principalmente aqui no R2, onde a gente só tem 2 dimensões. E o que seria isso? Essa parte aqui de baixo seria a minha base, é a base. E aqui, essa parte aqui, é a minha altura. E a altura a gente representa com um Hzinho. Aí, ó, o que seria a área disso aqui? Como eu falei para vocês, a área é tudo que está aqui dentro, ou seja, tudo esse azul aqui. Eu não sei se vocês têm assim aquela coisa na cabeça, por exemplo, é porque, sei lá, acho que é só brisa minha, mas eu consigo meio que visualizar o que seria essa base vezes a altura. Tipo assim, se eu pegar a base aqui embaixo e multiplicar pela altura, eu vou projetar um desenho de um quadrado. Mas eu acho que não é todo mundo que consegue assim imaginar isso. Mas a área seria a base vezes a altura. Ou também a gente pode identificar também que a área seria o quadrado do lado, né? Eu pegar esse lado aqui e multiplicar uma vez, né, ao quadrado. Também a gente pode fazer isso. E o perímetro? O perímetro é a soma de todos esses lados. Então é L mais L mais L mais L. Ou simplesmente 4 vezes L. Tá bom? Então, bem fácil. E o retângulo? O retângulo é a mesma coisa, se aplica também. É a mesma área. Só que o perímetro já é diferente. Por quê? Eu também tenho uma base no retângulo e também tenho uma altura. Só que se vocês aqui observarem, eu tenho um lado que
ele é menor do que a minha base. Então o perímetro não vai ser igual. Tá entendendo? Eu também posso somar tudo isso aqui, mas eu não posso ter essa mesma noção aqui, ó, de 4 vezes L. O meu perímetro ele já vai ser 2 vezes a base vezes a altura, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma altura que vale 8 e aqui vale 16 ou 12 para facilitar mais. Então, como seria a minha área desse retângulo aqui? A minha área seria eu multiplicar a minha base vezes a altura, que seria 8 vezes 16, tá certo? Já o perímetro já seria 2 vezes essa minha base, que é 8, a base no caso aqui é 12. A base é 12. 12 vezes a minha altura, que é 8. Tá bom? Eu coloquei 16 aqui, pia mesmo? Falei 16 ali e coloquei 16 aqui. Então, bem simples, é só multiplicar e vai ter o resultado. Existe também a diagonal das figuras planas. Só que eu vou trabalhar mais com isso lá em relações trigonométricas. Por quê? Porque ó, eu falei para vocês que todas essas figuras elas têm um ângulo, não é isso? Tanto o quadrado como o retângulo eles têm ângulos de 90 graus. E a diagonal seria eu meio que traçar uma linha na diagonal desse retângulo e aqui na diagonal desse quadrado também. Se eu for traçar uma diagonal aqui nesse quadrado, eu vou ter, vamos supor que isso aqui está reto, né? Que não está nada reto aqui, mas é só para representar. A gente vai projetar aqui dois triângulos, tá certo? Que eu vou falar para vocês mais na frente a área deles. E nas questões cai muito isso. Assim, tem um quadrado e ele quer saber a área desse retângulo aqui, ou desse retângulo. Tem um quadrado e ele quer saber a área desse quadrado aqui, desse triângulo. Só que ele não me dá os valores, ele me dá, por exemplo, só o ângulo que está aqui, mais um valor que está aqui nesse cateto, e ele não me dá a hipotenusa, por exemplo. Ele me dá só o valor dos catetos. E isso aqui a gente vê em relações trigonométricas, tá bom? Se a gente fazer isso aqui com um retângulo, eu vou ter a mesma coisa, tá certo? Só que aqui já vai ser um triângulo diferente. Aqui já vai ser um triângulo retângulo. Ou também o triângulo de Pitágoras, né? E é a partir disso aqui que a gente tira as relações trigonométricas e também a teoria de Pitágoras, tá bom? Mas como terá uma aula quarta-feira, eu não vou precisar falar disso aqui agora. Então, ó, isso aqui ó, é a diagonal do quadrado e do retângulo, tá bom? Agora, ó, triângulo. Eu vou mostrar para vocês os triângulos mais comuns. Porque tem vários retângulos. Ou retângulos, só quero falar retângulo. Tem vários triângulos. Só que esses aqui e o triângulo retângulo também são os mais comuns. Esse triângulo aqui, a gente chama ele de triângulo equilátero. Equilátero. E como é que a gente tira, né, a área desse retângulo aqui? A área desse retângulo, ó, ele vai ser igual ao lado, ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, tá certo? Então aqui ó, eu tenho o quê? Em outra cor.
aqui eu tenho 3 lados, tá certo? Eu tenho um lado aqui e outro lado aqui, tá bom? E também, ó, a gente pode traçar uma simetria, né? Uma reta aqui simétrica, né? Aqui não está muito simétrico não, mas vamos supor que a gente traça uma reta simétrica e eu vou ter mais um triângulo, né? Vou ter 2 triângulos dentro de um triângulo. E assim a gente também consegue tirar a área disso aqui, a área de qualquer triângulo. E como é que seria a área de qualquer triângulo? A área de qualquer triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a partir dessa relação aqui, eu consigo tirar a área de qualquer triângulo, um triângulo qualquer. Como esse triângulo aqui ele é equilátero, o que quer dizer isso? Ele tem 2 lados iguais só. Se vocês forem observar, aqui desse lado eu tenho um lado que é igual a esse, mas esse aqui de baixo ele não é igual, ele é menor. Entendeu? Diferente desse triângulo aqui, o triângulo do Egito, né? Esse triângulo aqui, ele já... Ah, não. Esse aqui não é equilátero, não. Pera aí. Me confundi aqui. Esse triângulo não é equilátero, não. Triângulo equilátero é esse aqui. De igualdade, né? Equilátero. É esse. E esse aqui é um triângulo isósceles. Tá bom? Então, tem essa diferença. Já o triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, ó. Aqui eu tenho 3 lados. E eu também posso traçar aqui, ó. E ele vai ter um ângulo de 90 graus aqui. E eu vou ter mais uma projeção de 2 triângulos desse daqui dentro desse. E aí, ó, a área desse triângulo vai ser simplesmente a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? E olha só, altura, por que altura? De onde vem essa altura? Essa altura vem simplesmente desse traçado aqui que eu dei para vocês. Então aqui, ó, eu vou traçar a altura desse triângulo, tá bom? E como é que eu acho essa altura aqui? Qual seria a fórmula, né, para descobrir essa altura? A fórmula seria o seguinte, ó, é a raiz do lado ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4, tá certo? Ah, Matheus, mas como é que eu vou lembrar desse bocado de fórmula? Você não vai decorar essas fórmulas. É assim, geralmente as questões dão essas fórmulas, ou então você já tem na sua cabeça pelo menos 2 fórmulas do triângulo. E quais fórmulas seriam essas? A mais importante para você lembrar é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui você vai tirar a área de qualquer quadrado, tá? Só que a área do isósceles, ela já é tirada a partir dessa fórmula aqui. Então, eu já tenho outra fórmula diferente. A da altura, se você tiver cabeça, você lembra. Então, assim, são essas 3 fórmulas as mais importantes para você lembrar a área de um quadrado. Pelo menos você ter a ideia de que a área de um triângulo, eu estou falando só quadrado, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A do isósceles é o lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. E a gente vai ver em algumas questões, e na questão que eu vou mostrar para vocês depois, que sempre que está se trabalhando com triângulo isósceles, ele dá alguma dica. Por exemplo, ele sempre vai dizer, considere raiz de 3 igual a tanto, ou então sempre lá eu vou ter relações que tenham raiz, ou na resposta vai ter raiz de 3, por exemplo, raiz de alguma coisa.
já é uma ideia já de que é um triângulo isósceles. Outra forma também de você identificar que é um triângulo isósceles é quando ele diz que o triângulo não tem lados iguais, como acontece no equilátero, que tem lados iguais. Já o isósceles ele só vai ter dois lados iguais e o outro vai ser menor. Tá certo? Então, ó, esses daqui são os triângulos mais comuns. E qual é o nome desse daqui, né? O nome desse daqui é o escaleno. Então, caso ocorra de em algum momento vocês se depararem, esse aqui é um triângulo escaleno, mas a área dele vai ser sempre essa relação de base vezes altura dividido por 2. E o perímetro, como eu falei para vocês, vai ser a soma desses lados, então não tem muito o que dizer. Já também, ó, eu tenho aqui o que? Outras figuras planas, que é o círculo, o trapézio e o losango. Esses daqui são mais difíceis de aparecer, aparece muito no Enem. Esse losango aqui aparece direto no Enem. Mas, ó, na aula de quarta-feira, lá na ementa não pede para que a gente fale de relações trigonométricas na circunferência. Eu acho muito importante, né? Mas não foi pedido. Então, eu não vou falar de relações trigonométricas na circunferência para vocês. Tá certo? Mas a gente vai abordar o triângulo retangular. O que acontece aqui com o círculo? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês qual é a fórmula da área, né? A fórmula da área é πr ao quadrado. De onde vem esse π? De onde vem esse r? O π é muito engraçado, o π, porque ele é simplesmente você pegar essa linha do círculo aqui, ó. Você pega essa linha do círculo e você meio que quebra ela e estica. Você estica ela e ela dá esse valor de 3,14 né? 3,14 metros e um número, né, que não é periódico. Isso é muito interessante, porque eu já vi até uns vídeos na internet, assim, no TikTok, no YouTube, que a galera compra 3 pizzas, aí eles pegam e tiram a borda e puxa assim, e quando eles vão tirar a medida dá exatamente o valor de π. Esse valor de π aqui ele é meio misterioso, mas o π vem disso. E o R? O R ele vem dessa medida que vem desse ponto central até esse final aqui. E a gente vai ter a medida de R. Tá certo? Semelhante aqui, se eu traçar essa reta para o outro lado, aqui, ó, eu vou meio que cortar esse círculo ao meio. E essa reta que vai de uma ponta ao outro do círculo, a gente chama de diâmetro, tá certo? Então aqui eu tenho um raio e um diâmetro. Para ajudar aqui melhor a ficar mais fácil de entender, eu vou traçar esse raio aqui assim, tá certo? Então aqui é o raio e aqui é o diâmetro. E a área seria isso. E o perímetro? É a soma de todos os lados, mas o círculo não tem lado nenhum, ele é perfeito, né? A gente tem a ideia do círculo perfeito. Então, o círculo não tem lado. E aí? O que seria esse perímetro, né, do círculo? O perímetro do círculo é essa minha linha que preenche o círculo aqui ao redor dela. E como é que a gente chama, né? A gente chama isso de circunferência. E ela é representada por um C. E qual é a fórmula, né, para a gente encontrar essa circunferência? É 2 vezes o π vezes o r.
essas fórmulas aqui do círculo são uma das mais simples que tem. É bem fácil de você lembrar, tá bom? A gente consegue também dificultar bastante essas relações aqui, como a gente já viu na escola, e eu tenho trauma disso aqui. Em cálculo 2 também, quando vai mudar de coordenada cilíndrica para polar, ou polar para cilíndrica, enfim, é um terror. Mas eu estou aqui só para mostrar para você essas relações. E o valor desse diâmetro aqui? Como é que é a fórmula, né, para a gente descobrir? Vamos pensar, se o meu raio é a metade desse diâmetro, então simplesmente o meu diâmetro vai ser 2 vezes esse raio. E dessa fórmula aqui, ó, de 2R, a gente tira o valor do raio, que vai ser simplesmente a metade do diâmetro. Então é bem fácil, né? Essas relações aqui a gente consegue trabalhar de boa. Aqui, ó, eu já tenho o que é chamado de trapézio. E desse trapézio eu também tenho uma base e uma altura. A gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Diferente do círculo, que ele não tem lado nenhum. Vamos supor que esse círculo aqui ele é perfeito, né? Ele não tem nenhum lado. Ele é um círculo que é simplesmente sem lados nenhum. Já aqui não. Aqui eu consigo tirar, ó, também. Se a gente for pegar aqui, ó, a gente consegue tirar uma reta daqui, ó, e formar um triângulo também. O triângulo é uma coisa muito louca, porque você consegue tirar ele de qualquer lugar. Você consegue tirar o triângulo de um círculo, você consegue tirar o triângulo de um quadrado, de um retângulo. Praticamente todas as figuras geométricas têm um triângulo dentro. E também tem umas teorias da conspiração que fala sobre isso. E eu gosto bastante de ver essas coisas. Mas aqui, ó, você consegue tirar uma altura e você também consegue tirar uma base, né? Aqui, ó, eu tenho uma base, só que se vocês perceberem, eu tenho uma base que ela é maior que a outra. Essa base aqui, ó, essa base aqui, ela é uma base menor, que a gente chama, uma base que é menor do que essa base de baixo, que a gente representa assim. Uma base menor e uma base maior, tá bom? E aqui eu tenho a minha altura, então qual seria, né, a minha relação aqui da área? Seria a soma das bases vezes a altura dividido por 2, tá bom? E aqui o perímetro também vai ser a soma desses lados aqui, tá certo? Já o losango, ó, ele é muito interessante. Como eu disse para vocês, você consegue traçar aqui retas e dividir esse losango em 2 partes. Na verdade, você vai dividir ele em 4. E nas provas é o que mais acontece. No Enem, acho que no Enem meu caiu uma questão que eles colocam um bocado de triângulozinho assim, um bocado de coisa, que você consegue traçar e formar uns triângulos. E eles sempre perguntam qual é a área, qual é a soma das áreas desses triângulos. Mas você aqui, ó, consegue formar vários triângulozinhos daquele, né, que eu mostrei para vocês. Para não ficar muito sujo, eu não vou colocar esses ângulos de 90 graus não. Mas você vê que você consegue tirar triângulos desse losango. E qual é a área, né? A área, se vocês perceberem, ó, esse traçado que eu fiz aqui, ó, ele é menor do que esse traçado que eu fiz na diagonal, né? Ou diagonal, na vertical. Então, assim, aqui, ó, eu tenho um diâmetro, né? Aqui, um diâmetro que ele é menor do que o outro.
semelhante ao que acontece aqui, só que aqui é uma base, aqui já é um diâmetro. Então aqui, ó, veja só, eu tenho um diâmetro que é menor do que esse diâmetro daqui, ó. E aí a relação ela é bem parecida com a do trapézio, mas ela é mais parecida ainda com a do triângulo. Por quê? Porque aqui eu tenho vários triângulos aqui dentro, aqui eu consigo tirar vários triângulos. Então, ó, a área é a multiplicação desses meus diâmetros dividido por 2, tá bom? É bem fácil, bem de boa, tá certo? Aí eu vou mostrar uns exemplos para vocês, pra gente exercitar um pouco, e aí a nossa aula vai acabar por hoje. É 4h46, ainda tem um tempinho. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá certo. E vocês estão aí? Que eu não consigo ver vocês não. Vocês estão tudo aí, né? Beleza. Estamos. Então, só para exercitar, eu vou colocar 2 exercícios que são mais simples, de boa. E eu vou colocar um exercício mais... não vou dizer complicado, mas assim... Vamos supor que a gente tem um bolo, aí a gente faz um bolo simples, assim, um bolo de trigo, aí a gente vai dar uma enfeitada nele, coloca um glacê, um negócio. Então a terceira questão vai ser mais ou menos isso, que é como a gente vê nas questões, né? A aplicação desse conteúdo. Ó, calcule o perímetro e a área de um quadrado com lado de 8 centímetros. Então é bem fácil. Eu vou desenhar para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Vamos supor, a gente tem um quadrado aqui, tá bom? E ele diz, ó, que esse quadrado ele tem um lado de 8 centímetros. Então, ó, eu tenho aqui um quadrado e esse lado aqui ele tem 8 centímetros. E ele quer saber o perímetro e a área desse quadrado. Como a gente viu, o quadrado ele tem 4 lados e esses lados eles são iguais. Eles fazem ângulos de 90 graus. Então aqui eu tenho o quê? 8 centímetros desse lado, mas eu também tenho 8 centímetros aqui, também tenho 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui também. Aí o perímetro, né? O perímetro a gente viu. A gente viu aqui, ó, que o perímetro seria a soma desses lados, que é simplesmente o quê? Eu multiplicar aqui também, ó, o 8 vezes 4, tá bom? E o meu resultado, 8 vezes 4 é 32, tá certo? 32 o quê? 32 centímetros, não é isso? Já a área, a gente viu lá, que a área é o quê? A base vezes a altura, né? E como é que fica isso? Aqui vai ficar o quê? Ó? A base, como eu mostrei para vocês, é aqui embaixo, vai ser 8 vezes 8, que é a minha altura, que vai dar o quê? 8 vezes 8, 64, né? Centímetros. Só que veja só, aqui eu estou tirando medida de área. E sempre que a gente estiver tirando medida em área, vai ser o resultado alguma grandeza de medida, né? Pode ser centímetro, pode ser metro, hectare ao quadrado, enfim. Vai ser tudo elevado ao quadrado, tá bom? Já que eu tenho aqui também um quadrado, né? Então é bem intuitivo assim, você dizer isso. Olha, então ó, aqui ó, o meu resultado, ó, o meu perímetro vai ser de 32 centímetros e a minha área vai ser de 64 centímetros quadrados, tá bom? E para você ver como é simples, que eu falei para vocês que a área do quadrado é base vezes altura, mas também pode ser lado ao quadrado, porque eu sempre vou pegar um lado e multiplicar pelo outro. Eita, minha cachorra toda vez atrapalhando as aulas, né? Sempre eu vou multiplicar aqui os dois valores igualmente, né? Porque são lados iguais.
O 2, né? Um terreno quadrado tem perímetro de 100 metros. Qual a sua área? Aqui a gente já está meio trabalhando o inverso, não é isso? Ele me dá o perímetro e eu tenho que saber a área. Eu vou desenhar um quadradinho aqui. Ó, eu tenho um quadrado quase perfeito aqui, tá perfeito, pronto. E ele diz, ó, que o perímetro mede 100 metros. Então, ó, esses 4 lados aqui, o meu resultado vai dar 100 metros, que é o perímetro. E como é que a gente faz isso? Olha, a gente não viu, vou colocar o preto mesmo. A gente não viu aqui, ó, que o perímetro ele é simplesmente 4 vezes, né, o lado, que é a soma desses lados. Então é só a gente trabalhar com isso aqui. Olha, se eu quero descobrir, por exemplo, um lado desse quadrado, a gente é só trabalhar aqui com essa fórmula. É 4L, não é isso? A gente sabe o valor aqui do perímetro. A gente viu que o perímetro ele é igual a 100 metros. Tá certo? E aí é só fazer aquele joguinho. Eu vou isolar a minha variável e eu vou jogar a minha constante lá para o outro lado. Tá bom? E aí a gente vai ter aqui o resultado que é 25. Né? 100 dividido por 4 é 25. 25 o quê? É bom lembrar, sempre que estiver fazendo, coloca os valores das grandezas, nunca esquece. E é bom sempre que estiver assim trabalhando com divisão, multiplicação, não ter medo de ficar colocando as grandezas, porque as grandezas elas também funcionam como números. Você consegue multiplicar as grandezas, você consegue dividir as grandezas, consegue somar também se elas forem iguais. Então é importante que não esqueçam de sempre colocar que grandeza é, tá bom? Então 25 metros, a gente já descobriu aqui o valor, né? O valor aqui do lado, então esse meu lado ele mede 25 metros. E aí agora a gente consegue saber qual é a área, que ele pediu a área, né? A gente já sabe aqui, ó, vou dividir aqui. A gente já sabe que a área é base vezes a altura, ou, né, também o lado aqui ao quadrado, ó. Então, como é que vai ser isso aqui, ó? O meu lado ao quadrado, né? Eu tenho 25, eu vou multiplicar ele ao quadrado. Tá bom? E eu vou chegar aqui no resultado de 625 metros quadrados. Sempre lembrando que área a gente representa em quadrado, tá bom? Já quando a gente está trabalhando no R3, que é a terceira dimensão, o 3D, a gente já trabalha com volume. E quando a gente trabalha com volume, a área sempre vai ser em cúbicos, né? Então é sempre elevado à terceira potência, metros cúbicos, centímetros cúbicos, que a gente vai ter a área desse cubo, né? Que no caso aqui seria um cubo. Se fosse em 3 dimensões, a gente teria um cubo. Então, ó, o resultado aqui, a área ela é igual a 625 metros quadrados. Essa área que tem um perímetro de 100 metros. Tá fácil, né? Então, vamos complicar um pouquinho. Olha, essa aqui caiu no Enem. Essa aqui é boa. Ó, na zona rural, a utilização de unidades de medida como hectare é bastante comum. O hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Então, ó, a gente sabe que 1 hectare, né? 1 hectare, eu não sei, eu não lembro se a nomenclatura é assim. Então eu vou colocar hectare mesmo. A gente sabe aqui que 1 hectare, ó, ele diz aqui, ó, 1 hectare equivale à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Então 1 hectare ele é igual a um quadrado de lado 100 metros, tá bom? Aí na figura há a representação de um terreno por meio da área em destaque.
nessa figura, cada quadrado que compõe a malha representa uma área de hectare. Então aqui eu tenho um terreno, né, um grande terreno aqui, e essa área aqui que está demarcada é a área desse indivíduo aí. E olha só, o terreno em destaque foi comercializado pelo valor de 3.600.000. O valor do metro quadrado desse terreno foi de... Então aqui ele quer saber quanto foi o valor do metro quadrado desse terreno. Tá bom? Como eu não vou lembrar de todas as contas, eu tenho aqui a minha colinha para eu não errar alguma coisa aqui. Então veja só, aqui ele me deu um desenho de um terreno e ele tem a demarcação aqui. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. Então aqui, ó, eu tenho 12 quadrados, tá bom? Essa aqui é a demarcação desse terreno. E ele diz, ó, que cada lado desse hectare, que é 1 hectare, cada lado dele é igual a 100 metros. Então veja só, como é que eu vou calcular a área desse quadrado? Ó, se ele falou que o lado é igual a 100 metros, a gente sabe aqui, ó, que a área é L ao quadrado. Então, rapidinho aqui a gente já vê, ó, que vai ser 100 ao quadrado, tá bom? Então a área aqui, ó, é igual ao que? 100 ao quadrado vai ser 10.000, né? 10.000 metros quadrados, tá certo? Então, um quadradinho desse aqui, ó, só um dele, um quadradinho, ele mede 10.000 metros quadrados. Só que eu tenho 12. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 12. E aí eu vou ter o resultado da área desse terreno. Tá vendo? Que fácil. Então, eu vou pegar aqui, ó. A área desse terreno vai ser igual a quê? 10.000 metros quadrados vezes 12. Que aí, ó, eu vou ter a área desse terreno igual a quê? Vezes 12. Então, aqui vai ter o quê? Ó, 120.000, né? Metros quadrados, é isso? Isso mesmo, 120.000 metros quadrados. Então, a gente já sabe a área do terreno. Só que ele não quer saber a área do terreno. Ele já sabe. Ele comprou, então ele já sabe. Ele quer saber o valor do metro quadrado desse terreno. Ó, o terreno em destaque foi comercializado pelo valor de 3.600.000. Então, como é que eu vou saber o metro quadrado? Eu vou simplesmente pegar o valor que foi vendido e eu vou dividir pelo metro quadrado. E aí eu vou ter o valor do metro quadrado de cada terreno, né? De cada quadradinho desse. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, 3.600.000, né, reais. Não esquecer de colocar, dividido por 120.000 metros quadrados, tá bom? Que isso aqui vai ser igual, quando dividir aqui, ó, eu vou cortando zero aqui, ó, 1, 2, corto 0, corto 0, corto 0, corto 0, eu vou ter 360 dividido por 12, que isso aqui vai me dar o valor de 30 reais, né? Ó, 30 reais, tá bom? Não esquecer de colocar 30 reais. Pelo que? Ó, 30 reais por metro quadrado, tá certo? Então aí, ó, cada metro quadrado desse terreno, ele foi 30 reais. Vê como é importante a gente colocar as grandezas, ó. Porque se eu não colocasse as grandezas, eu não ia ter noção de como é que seria aqui o resultado, ó. O resultado seria 30, mas 30 o quê? Reais, ó, em cima, dividido por metro quadrado. Então, 30 reais por metro quadrado.
Vou adiantar aqui e ver se dá tempo de terminar hoje. Até umas 5h20 dá tempo. O triângulo, ó. O triângulo é de boa. Ó, um triângulo tem lados 6 cm, 8 cm e 10 cm. Qual é o seu perímetro? Você vê, ó, que o triângulo ele é lados diferentes. Então ele não é um triângulo equilátero. Ele já vai ser aí um triângulo isósceles, né? Ou então também pode ser um triângulo mais ou menos assim, ó. Um triângulo de Pitágoras também. O triângulo de Pitágoras ele também não tem lados iguais. Então aqui, ó, eu teria o meu lado maior e aqui eu teria os meus lados menores, né? Esse aqui, ó, 6 centímetros e 8 centímetros. E ele quer saber o perímetro. O perímetro, a gente já viu, né? Que o perímetro, ele vai ser igual ao quê? A soma, né? Desses lados. Bem fácil. Só que a gente também, ó, pode calcular a área aqui, mas eu vou ver se vai dar tempo. Ó, o perímetro aqui, ó, vai dar o quê? Ó, 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Tá vendo? Então, bem facinho aqui, só para exercitar mesmo. 24 centímetros. E a área desse triângulo aí? A gente viu que a gente pode calcular, né? A base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente pode entender isso aqui também como catetos, que é o que a gente vai falar na quarta-feira. Então, a área desse triângulo daqui, deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho aqui. A área desse triângulo a gente também pode, isso aqui significa equivalência, né? A gente também pode dizer que a área pode ser a multiplicação desses catetos dividido por 2. No caso aqui, ó, eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, tá bom? E o 10 seria o valor aqui da minha hipotenusa. Quando a gente não tem esse valor de cima, a gente tem que usar a fórmula de Pitágoras, né, para resolver isso aqui. Mas vamos seguindo. O perímetro aqui, ó, 24 centímetros. Calcula a área de um triângulo com base 12 metros e altura 5 metros. Aqui ele já me deu tudo, né? Ele quer saber a área, ó. Ele já me deu o valor da base, aqui, ó, que é 12. E já me deu o valor da altura, ó, que é 5. E a gente já tem aqui, ó, a fórmula 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60, né? Eu tô fazendo aqui de cabeça mesmo. 12 vezes 5, deixa eu olhar. É isso mesmo. 12 vezes 5 é 60 dividido por 2. Isso aqui o que, ó? Metros, tá vendo? Então o valor da minha área aqui vai ser igual a 30 metros quadrados, tá bom? Tô passando rápido aqui pra gente conseguir terminar, só mostrando pra vocês. E a atividade que tá lá vai ser mais ou menos assim, ela é bem fácil, não é difícil. Então, já para incentivar vocês a fazer, né, essas atividades, que é o que vai dar o certificado para vocês, como eu falei lá no grupo. Olha, aqui já é uma aplicação de engenharia, uma questão até que simples de engenharia, e ela diz o seguinte, ó: uma peça de um automóvel é produzida no formato de um prisma de base triangular. O que é um prisma? Um prisma, ele já vai ao R3, ele é como se fosse um cilindro que ele, nas suas bases ele pode ter um formato de um triângulo, de um quadrado ou de qualquer figura plana nas suas bases, né? Em cada ponta. E ele diz que esse prisma ele tem uma base triangular. Em uma de suas bases será colocado um adesivo da empresa com indicações sobre a fabricação da peça, cobrindo toda a base. Aí ele diz assim: se essa peça possui lados congruentes, o que são lados congruentes? Eu não falei para vocês. Lados congruentes quer dizer que tem lados iguais. Então o quadrado ele tem lados congruentes, que tem lados iguais. E o triângulo equilátero, né, que eu mostrei para vocês,
ele também tem lados iguais. E ele disse, ó, que esse triângulo tem lados que medem 6 centímetros. Aí, ó, utilizando raiz de 3 igual a 1,7, então a área dessa região é de... Aí, veja só. Eu vou desenhar aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui rapidinho, para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, aqui eu tenho meio como se fosse um prisma, né? Ó, eu vou tentar desenhar bonitinho aqui. Aí aqui, ó, eu vou ter um triângulo desse lado, assim. E aqui eu também vou ter esse traçado. Beleza. Ficou ruim que só. Vamos supor que esse é o prisma, tá certo? E ele quer saber, ó, a área. Então a área seria esse pedaço aqui, ó. Tá certo? E aí ele diz que esses lados eles são iguais e que são iguais ao que, ó, 6 centímetros. Tá bom? Beleza. Ele já me deu praticamente tudo, né? E, ó, utilizando raiz de 3 igual a 1,7, veja só. Ele me deu esse raiz de 3, ó, porque o que acontece aqui, ó. Aqui, como eu falei para vocês, no triângulo, ó, eu consigo aqui, ó, traçar uma altura. Lembra que eu falei? Então aqui, ó, para mim descobrir a área, eu preciso saber da altura, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Só que eu não sei a altura, eu só sei os lados. E por isso que a gente vai ter que descobrir primeiramente a altura. Então é a partir dessa dicasinha dele ter dito raiz de 3 igual a isso, que é porque a gente tem que calcular a altura. E qual é a altura, como eu falei para vocês, ó? É L raiz de 3 sobre 2. Então eu já tenho um valor do lado. Calculando aqui, ó, eu tenho um valor do lado que é igual a 6 raiz de 3 dividido por 2, tá certo? Aqui, ó, tá um valor bem chato, então a gente consegue dividir, ó, esse 6 aqui, ó, por 2. Então eu consigo dividir isso aqui e eu consigo ficar com 3 raiz de 3, né? Aqui, ó, altura igual a 3 raiz de 3. E aí ele me disse que era para eu considerar raiz de 3 como 1,7. Então aqui, ó, concluindo aqui, a minha altura vai ser igual, ó, a 3, ó, vezes 1,7, que vai ser igual ao quê? A 5,1. O quê? Cadê, ó? Centímetros. Tá certo? Então a minha altura é 5,1 centímetros. E a partir daqui a gente consegue calcular a área desse triângulo. Então, ó, a área desse triângulo vai ser igual ao quê? Ó? A base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então aqui, ó, a área é igual a base. Aqui eu tenho uma base que é 6, né? E a minha altura, que é 5,1 dividido por 2, tá bom? E a gente vai chegar aqui no resultado de 15,3 centímetros ao quadrado, tá certo? Você vê que não é uma questão assim que é difícil, mas é uma questão que ela junta vários conceitos de triângulo, né? Da ideia de triângulo, da ideia de geometria plana. Você vê que ele jogou até aqui geometria espacial para dar uma enganada, para a gente pensar que precisa usar geometria espacial, mas não precisa. Aí ele também já deu uma dicasinha aqui, ó, desse raiz de 3 igual a 1,7, já para você se enganar e achar que é um triângulo que não tem lados iguais, e a gente teria que usar aquela outra forma que tem uma raiz de 3, mas na verdade esse raiz de 3 era para calcular a altura,
Então, veja como nas provas eles vão jogando informação que é para você ser bem avaliado mesmo. Ele já disse antes que era lados congruentes. Então, a minha área do triângulo eu tiraria com uma fórmula qualquer de triângulo. Não precisaria usar aquela fórmula de triângulo isósceles, né? Que eu mostrei para vocês. E o círculo, para fechar, né? Eu acho que é para fechar. Cadê? É isso mesmo, para fechar. O círculo, ó, calcula a circunferência e a área de um círculo com raio de 7 centímetros. Então, veja só. Circunferência. A gente viu, ó, que a circunferência ela é o quê? 2 vezes πr, não é isso? Então, ó, ele diz que o meu raio é 7 centímetros. Então, eu calculo aqui, ó, 2 vezes π. Vamos considerar que esse π ele é igual a 3,14, que é o que na maioria aí das questões eles colocam, vezes 7, que é o meu raio. Então aqui, ó, eu vou ter a minha circunferência aproximada, tá? A gente não coloca o resultado igual, porque como o π ele é um número irracional, como eu mostrei para vocês lá nas aulas anteriores, ele não é periódico, então os números dele vão se repetindo assim de maneira meio aleatória. Então a gente dá o valor aproximado, e esse valor vai ser igual a 43,96 centímetros, tá certo? A circunferência ela é dada em centímetros mesmo, ela não é centímetros ao quadrado, porque a gente está calculando meio que o tamanho desse círculo. É como se a gente pegasse o círculo e esticasse ele, e a gente mede com uma trena e a gente vai chegar num valor parecido, né? Com essas dimensões aqui. Tá certo. Aí a área, como é que seria a área, né, desse círculo? A área desse círculo a gente viu que é πr ao quadrado. Então a gente tira rapidinho aqui, ó, 3,14, e a gente vai ter aqui, ó, 7 ao quadrado, né? Ó, a minha área vai ser, ó, 3,14, isso aqui, ó, vai dar 49, né? Então, ó, 3,14 vezes 49, a gente vai chegar no resultado de 153,86 centímetros ao quadrado, tá bom? Então, aqui é um exemplozinho de circunferência e área. Já aqui, ó, se a circunferência de um círculo é 31,4 centímetros, qual é o seu raio? Então, aqui, ó, ele deu a circunferência, aqui, ó, ele deu a circunferência e ele quer saber o valor desse raio. Olha, esse tipo de coisa, a gente meio que brinca com a fórmula. É simplesmente isso. Você sabe a fórmula da circunferência. Ele já deu a fórmula da circunferência. Ele só quer saber, ó, o valor dessa variável aqui, ó, que é o R. Então, a gente vai fazer o quê? Isolar. A gente sabe que esse valor é 31,4 e aqui eu tenho 2. O π ele pediu para considerar 3,14, né? E aqui eu tenho o meu R. Eu vou jogar esse meu 31,4 para o outro lado e eu vou isolar depois o meu R aqui. Então, como é que vai ficar? R, ó, aqui, ó, eu repito tudo que está aqui, ó, 2 vezes 3,14, tá bom? E aí eu jogo o meu 31,4 para o outro lado. Peraí, não vai ficar errado, vai ficar errado. Não. Vai ficar errado. A gente faz assim, ó. A gente quer isolar o R, então a gente vai jogar tudo que está nesse lado do R, a gente vai jogar para o outro lado, e não o contrário. Tá entendendo? Então isso aqui, ó, a gente vai jogar lá para o outro lado. É bem fácil da gente errar isso aqui. Nesse lado aqui da igualdade, não tenho nenhuma variável. Já desse lado da igualdade, eu tenho essa variável. Então, para mim isolar ela, eu tenho que jogar tudo que é aqui, ó, constante, né, para o outro lado.
Então eu vou repetir o que está aqui, 3,14, e eu trago o meu... Não, gente, eu tô... Final de aula a pessoa já começa a se embananar. Eu acabei de explicar para vocês o que era para fazer e fiz o contrário. Ó, 31,4 e eu jogo para lá dividindo 3,14. E aí, ó, eu vou ter o meu valor aqui do raio, tá bom? Na calculadora, ó, é bom você multiplicar primeiro aqui isso aqui que tá embaixo e depois você guarda esse valor e faz a divisão, porque senão dá errado. E aí, ó, a gente vai chegar no valor de R igual a 5 o quê? Centímetros. Então, vê, ó, o raio desse círculo, ó, por exemplo, ó, pegar aqui um círculo, projetar um círculo aqui. Ele me deu aqui, ó, o valor da circunferência. Esse valor era 31,4 centímetros. E ele queria saber o valor do raio, né? Do raio desse círculo. E esse raio aqui, ó, é igual a 5 centímetros. Beleza. Olha, aqui para fechar, né, que já é que horas? 5h16. É para fechar mesmo, 4 minutos. 4 minutos a gente resolve isso aqui. Ó, planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio. Aí também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? Beleza, a gente lê isso aqui, aí acaba que pensa, caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? Qual é a dica para resolver esse tipo de questão quando ele não dá assim um desenho, ele não dá nada, ele só dá os valores? É a gente desenhar, tá? Então assim, eu vou ver se eu consigo de preto. É a gente desenhar. Então, ó, ele disse que quer construir uma piscina circular. Então, ó, a piscina vai ser mais ou menos assim, né? Um círculo. Beleza. Aí, ó, aí ele diz que essa piscina circular, ele tem uma ilha no meio, que também é circular, tá vendo? Também é circular. Então, aqui dentro, ó, eu vou ter outro círculo, só que menorzinho um pouco. Aí ele diz, ó, sabendo que o raio da ilha possui 30 metros, então, ó, ele diz que o raio dessa ilha aqui, ó, tem 30 metros. Beleza. E que o raio da piscina, que no caso a piscina é essa parte de fora, possui 50 metros. Então, ó, da origem aqui do centro até o outro lado, ele diz que esse raio aqui, ó, é 50 metros. Aí, beleza. Aí ele, qual é a área da superfície da piscina? Ele quer saber a área só desse pedaço aqui, ó. Superfície da piscina, ele quer saber a área somente desse pedaço aqui, ó, de fora, como se fosse um anel. Então, assim, já em cálculo 2, a gente calcularia isso aqui com integral. Só que aqui ele já está dando os valores de tudo, então é mais tranquilo. Se fosse lá em cálculo 2, ele ia fazer o seguinte, ele ia me dar uma equação, e essa equação ela ia ter umas 3 variáveis, um x, y, z, e aí eu ia ter que montar uma integral para resolver isso aqui. Aí é complicado. Mas vamos aproveitar que o negócio tá bom, e aí a gente já calcula assim, só com as fórmulas já prontas, e é de boa. Então, ó, ele diz que a área da piscina aqui, ó, a gente já sabe, ó, a fórmula, né? Πr ao quadrado. E aí o que é que a gente vai fazer? Ó? Primeiro a gente tem que tirar a área de fora, tá certo? A gente tem que saber qual é a área desse lado aqui e depois a gente tem que saber qual é a área desse lado aqui. Ele não deu os valores dos dois raios, então a gente consegue calcular.
Então a área dessa parte aqui da piscina que é maior, a gente vai calcular ela aqui, ó. Vai ser o que? Π vezes o que? 50 centímetros, né? Que ele deu lá. E aí, ó, a gente sabe que π ele pediu para considerar como 3,14. Então eu vou simplesmente multiplicar 3,14 por 50. E aí, ao quadrado, né? Esqueci. 50 centímetros ao quadrado. E aí a gente vai ter a área, que vai ser 7.850 centímetros, ou é metros? Eita, é metros, ó. Eu botei centímetro, mas é metros. É metros, cadê? E eu não consigo ver vocês para vocês dizer assim, Matheus, tu errou, é metros. Porque tem hora que eu dou umas dormidas mesmo. Aqui tá metros e aqui tá metros também, beleza. Ó, 7.850 o quê? Metros quadrados, beleza. A gente descobriu a área da piscina. Aí a gente vai ter que saber também a área da ilha, né? Que ele disse, ó. Então a gente vai usar a mesma fórmula, só que com o raio da ilha, que é o que, ó? 3,14, né? 3,14 vezes a ilha vai ser o que, ó? 30 metros aqui, ó, ao quadrado, né? E aí, ó, o valor vai ser igual a 2.826 metros quadrados. Então veja só, a gente descobriu aqui, ó, o valor da área dessas duas, vamos dizer assim, blocos, né? Porque a gente tem aqui a área da piscina e aqui no meio o danado quis complicar aqui a vida do engenheiro, né, que vai fazer isso aqui, e ele quis uma ilha aqui no meio. Então a gente tem que saber, ó, a área da piscina e a área da ilha. E como é que a gente vai saber a área só desse anelzinho aqui, ó, só desse anel de fora? A gente vai pegar a área da piscina, ó, a área da piscina, e vai subtrair pela área da ilha. E aí a gente vai ter a área, né, dessa superfície de fora, né, a parte de fora. Então veja só como é fácil. A área da superfície vai ser igual a 7.850 metros quadrados menos 2.826 metros quadrados. E aí, ó, a área da superfície eu já coloquei aqui, é 5.024 metros quadrados, tá vendo? Então a área da superfície é 5.024 metros quadrados. Depois, né, que eu já paguei cálculo 2 e tal, eu vejo que é muito semelhante a forma de resolver isso aqui. Porque lá em cálculo 2 também você vai ter que subtrair uma integral pela outra para conseguir o resultado dessa área, né, desse volume ou dessa área de um anel, né, que a gente tem aqui um anel, é como se fosse um anel. Beleza, vamos acabar, porque eu também tenho que me arrumar, porque eu vou assistir aula mais tarde. Mas assim, ó, qual é a diferença, né, de geometria plana e geometria espacial? Geometria plana, né, a gente viu que a gente trabalha apenas em duas dimensões, ó. Então a gente vai ter, ó, uma dimensão x e y, e tudo que eu desenhar aqui dentro, ó, isso aqui vai me gerar uma imagem, né? Isso aqui vai me gerar uma imagem que vai ter apenas duas dimensões. Já a geometria espacial é diferente, porque você já adiciona mais uma variável. E aí, ó, eu vou ver se eu consigo fazer aqui assim rapidinho. Aí você já tem um eixo que a gente chama de eixo Z. Eu não sei se... eu não tô vendo quem é que tá na aula. É meio ruim essas aulas online assim, porque você não vê quem é que tá na aula. Mas eu não sei se vocês já pagaram cálculo 2 ou geometria,
Às vezes tem geometria espacial também, alguma cadeira de matemática, álgebra linear, essas coisas. Você vê isso aqui. Então, ó, você vai ter 3 dimensões, que vai ser o meu eixo Z, que é o eixo que vai me dar o volume. Eu vou ter um eixo Y e um X, tá certo? E aí, aqui, ó, eu já não consigo mais trabalhar com essas formulazinhas. Por exemplo, do quadrado. Vamos supor que eu tenho um quadrado aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui assim, ó. Só que eu vou tentar desenhar melhor. Tá complicado aqui esses desenhos. Ó, vamos supor, eu tenho um quadrado aqui assim, ó, aqui dentro. Aí eu vou fazer um cubo, né? Oxi, ele apagou. Eu vou fazer um cubo aqui rapidinho, só para fechar. Ó. Beleza. Oxi, ele apaga. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Se eu for desenhar um cubo aqui dentro, ó, de maneira bem feia mesmo, você vai ver que além dele ter comprimento e largura, ele também vai ter um volume. E isso é o que diferencia o R3 do R2, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um R2 e aqui eu tenho um R3. E na vida real, né, no dia a dia da gente, a gente trabalha bem mais com geometria espacial do que geometria plana. Porque o mundo da gente, ele não é como num jogo que a gente enxerga as coisas tudo assim, reto, né? A gente trabalha com coisa geométrica a todo momento, ó. Por exemplo, tem uma garrafa aqui, eu quero saber a área dessa garrafa, eu quero saber quantos litros eu consigo armazenar nessa garrafa. E aí a gente já não consegue mais trabalhar de forma tão simples assim. Mas é isso. Fechando aqui com vocês, eu já coloquei a lista de exercício lá. E quarta-feira a gente volta. Deixa eu voltar pra cá. Cadê? Ver vocês. Para de apresentar. Tenho 3 minutos para falar ainda. Já coloquei a atividade lá. Bem de boa, bem simples assim. Peço que vocês não usem, né? ChatGPT e tal. Só que na minha visão eu vejo o seguinte: a gente tem que saber utilizar essas ferramentas. Então, se você está com dúvida, você vai pesquisar a resposta ou então como que faz isso. Mas você também tem que pegar e transcrever isso e entender o que é que você está transcrevendo, né? Então serve de aprendizado da mesma forma, mesmo que você esteja usando algum recurso, alguma coisa. Então, o importante é que vocês exercitem, né? Só exercitem mesmo para lembrar. Porque eu falo aqui, falo pra caramba, né? Tô falando até rápido hoje para acabar logo. Falo. Aí quando for daqui a 5 minutos, vocês não lembram nem o que eu disse. Então, e sim, o professor pediu para eu dizer para vocês, Arthur, pediu para falar que a avaliação final, a atividade final de João Paulo, que foi da semana passada, e a minha também, que é dessa semana, já tá lá, né? É um formezinho de múltipla escolha assim, só para você marcar. E é o que vai fazer com que a gente entenda como foi a progressão de vocês durante o curso e também para vocês conseguirem o certificado, que é de 30 horas, né? 30 horas é um bocado aí, dá para ajudar bastante. Então, finalizando aqui, valeu. Quem tá na sala aqui? Deixa eu olhar quem tá na sala. Tem 3 pessoas só, Milene e Joabs saíram. Cadê? Valeu, Misael e Ana Paula. Valeu por vocês terem ficado até agora. Valeu. Até quarta.